Olá, tudo bem? Você já parou para pensar o quanto o nosso comportamento ele é influenciado por aqueles que estão à nossa volta? O quanto o meio, o contexto, o quanto as pessoas impactam na nossa forma de ver e de agir no mundo, seja no ambiente pessoal ou profissional? Para falar um pouquinho disso, eu vou conversar com vocês sobre este livro do Elliot Arson, que se chama O Animal Social. Mas antes, aproveitando, não deixe de se inscrever. Eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. Elliot Arson, neste livro O Animal Social, ele traz várias ideias, vários aspectos ali que impactam diretamente no comportamento humano. E eu vou conversar com vocês, destacar alguns deles aqui, não vou falar de todos no detalhe, justamente porque a ideia do vídeo é trazer uma questão mais objetiva ali para a gente poder conversar. Inicialmente, eu gostaria de destacar o quanto ele traz algo que chama atenção no livro, que é o aspecto da autojustificativa. O quanto o ser humano, existe uma tendência nossa para a autojustificativa. Então, uma determinada situação não deu certo, mas não deu certo por isso, por aquilo. Então, muitas vezes a gente percebe isso em diferentes ambientes. Você vai tratar de um determinado assunto, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, a tendência das pessoas lideradas, pensando no ambiente profissional, é a justificativa. Mas eu não fiz porque tal e tal coisa. Mas eu não fiz por isso, por aquilo. Então, existe uma tendência grande da autojustificativa em nós. E é interessante ter esse olhar para que nós, olhando também no papel da liderança, não fique preso na autojustificativa, mas que construa ali um caminho buscando uma alternativa mais viável para aquilo que precisa ser feito. O Arson ele também traz uma questão muito interessante quando você olha nesse animal social, nesse olhar para o grupo, o quanto ele diz que o castigo ele não é suficiente para uma mudança de comportamento. Então, olhar para isso também é interessante, porque muitas vezes no ambiente escolar, sobretudo, que é o local que eu atuo e falo, então, no ambiente escolar, a tendência, muitas vezes, é de você buscar o castigo, e o castigo, muitas vezes, não vai gerar uma mudança de comportamento, mas justamente vai gerar uma maior agressividade, uma rejeição, por exemplo, em relação àquela pessoa que está sendo punida de alguma forma. Então ele traz justamente esse olhar da conversa, do diálogo, de você ser firme, mas saber construir ali alguns encaminhamentos. Outra questão também, em cima disso que ele traz, é justamente porque esse castigo tende a gerar agressividade. Então, uma tendência maior, a partir do momento em que que o sujeito é rejeitado de alguma forma, essa rejeição leva à agressividade. A rejeição pode ser por um castigo, pode ser por uma fala, por uma forma de agir que ali impacta também. Outro elemento que eu queria destacar aqui, que vale muito a pena quando a gente olha para a questão do que o Arson traz para nós, é o quanto nós somos propensos a aprender pela imitação. Então, você apresentar bons modelos, você ser o exemplo para aquilo, quando você olha num trabalho em grupo, faz a diferença. Você observar o comportamento do grupo e entender o quanto o comportamento do grupo impacta no comportamento individual é importante até para eu poder fazer uma intervenção. Então, se eu tenho uma situação de um estudante que gera uma agressividade, de um colaborador que gera uma agressividade dentro de um trabalho, entender como o grupo que ele está inserido impacta diretamente nisso é um ponto importante, porque a possibilidade de você fazer uma intervenção mais direcionada, ela aumenta. Então, mais do que olhar para o comportamento do sujeito, quando a gente pensa num animal social, um sujeito em grupo, você olhar para esse comportamento coletivo é importante, porque ali você vai achar alguns indicativos que te auxiliarão nesse processo. Então essa é uma reflexão importante que cabe até para você, gestor, olhar, por exemplo, para os seus estudantes para entender dentro de um cenário o que naquele grupo está impactando num comportamento individual. Quais ações você precisa fazer, mas a partir do olhar do grupo e não do sujeito apenas. Então entender isso é bem importante e necessário nesse processo. O Arson também fala da tendência que as pessoas têm de buscar
pessoas, né, parceiros que combinam com suas formas de agir e de pensar. Então isso é muito interessante quando você olha, por exemplo, no ambiente escolar, você observa vários grupos, né, de estudantes, o grupo que gosta de um estilo de música, o grupo que gosta de um estilo de jogo, por exemplo. Então entender isso é importante, reconhecer esses diferentes grupos e em cima disso trabalhar, porque há uma tendência nossa enquanto seres humanos de buscar aqueles com que nós nos familiarizamos, aqueles com que a gente tem uma proximidade maior. E trabalhar em cima disso também, uma questão que ele discute aqui no livro de forma muito interessante, o aspecto do preconceito. Então, trabalhar em cima disso, porque o preconceito, na perspectiva do Arson, ele gera a discriminação, ele é um caminho para a discriminação. Então, olhar para isso, entender esses diferentes grupos e atuar em cima para que dentro desse processo exista uma aceitação, um trabalho maior de reconhecer as diferenças. Quando a gente fala de equidade, ele até não traz esse termo aqui, mas é justamente entender que nós somos iguais, mas nas nossas diferenças. Então, não buscar uniformizar, mas entender que dentro de um determinado contexto existem diferentes grupos com crenças, com hábitos, com costumes que precisam ser respeitados e que juntos somam, né, nesse processo. Então, trabalhar em cima disso é importante e necessário. O Alisson, nesse livro, O Animal Social, nos provoca a pensar um pouco sobre isso, a trazer essa necessidade de discussão no ambiente que nós estamos. E, por fim, eu queria trazer também algo que esse livro traz que é bem interessante e aponta, a questão do amor. Então ele termina a obra falando um pouquinho do amor, das conexões que nós fazemos. Então você buscar, o sujeito tende a buscar conexões significativas com pessoas próximas, com pessoas que tenham o mesmo interesse daquilo que a pessoa gosta, enfim, né? E para nós, né, na posição de liderança também, trabalhar em cima disso, buscar fazer um exercício em relação aos interesses que ali estão presentes, reconhecer quais são os interesses, do que os seus professores, por exemplo, olhando numa perspectiva de direção de escola, gostam, numa perspectiva maior de educação, o que os seus colaboradores, técnicos ali têm interesse e anseiam, que venham ao encontro, obviamente, de uma proposta maior. Então, você reconhecer as necessidades do seu grupo e fazer um exercício de aproximação em relação a isso é um ponto importante, segundo o Alisson, para que eu consiga, de fato, ter uma liderança, uma aproximação maior em relação às necessidades. Isso parece óbvio em alguma parte, mas muitas vezes, em nome da tarefa, nós acabamos esquecendo dessas questões, de buscar reconhecer interesses similares entre os liderados, a direção em relação aos professores, o olhar para os estudantes, para, a partir disso, gerar um trabalho que possibilite uma maior conexão, um maior envolvimento em relação a uma tarefa, a uma demanda em questão. Então esta é uma obra bem interessante, eu recomendo para vocês, vale a pena a leitura, traz várias ideias, o quanto nós somos impactados pelo grupo ao qual pertencemos. Então esse olhar do animal social, a pessoa em grupo, o trabalho em grupo, o entender o quanto esse grupo nos impacta, é algo bastante interessante e necessário para que juntos nós possamos construir uma alternativa de trabalho mais profícua, mais condizente com a realidade. Então fica a sugestão, né? Termino também reforçando, não deixe de se inscrever lá no canal e divulgue esse material, porque o conhecimento só tem sentido se ele for compartilhado, não é algo para ficar apenas conosco. Um abraço, até a próxima.